Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês de todo canto do mundo. Cheguei mais uma vez, pessoal. Demorei um pouquinho, né, pessoal? Porque a gente tem que ir muito também assistir as coisas, ver as coisas como é que estão. Não tá fácil, né? Toda vez que vocês vão assistir esses jornais, que nós vamos assistir, jornais já não tem mais nem prazer mais de assistir um jornal, não tem mais prazer nem de ouvir um YouTube, você ver como é que tá as coisas. Não é só com este caos que está acontecendo, é com muitas e várias crianças. Não está fácil isso. Isso, pessoal, é a palavra de Deus se cumprindo. Por quê? Por que isso está acontecendo? Para que vocês ainda que estão com tempo, que estão vivos, venham ver o que está acontecendo, que a palavra é a verdade da terra, e vocês vinham se arrepender totalmente, se prostrar diante de Jesus, se prostrar diante dos pés do nosso Deus e ver o que está acontecendo para poder ser o arrependimento total de todos nós aqui na terra, para que nós não venhamos sofrer a segunda morte, pessoal, ficar escutando doutrinas erradas, doutrina que não tem nada a ver com Deus nem com Jesus, quando Deus diz, eu quero vocês debaixo disso aqui, eu quero vocês aqui com meu filho, eu quero vocês com o ensinamento do meu filho, eu quero vocês debaixo da graça do meu filho, e você ouve outras doutrinas que não tem nada a ver, pessoal. Tem nada a ver, digo a vocês, pessoal, tomam muito cuidado, mais uma vez eu digo a vocês, tomam muito cuidado com essas coisas de revelações, pessoal. Toma muito cuidado com essas coisas, pessoal. Toma muito cuidado, isso desagrada a vontade de Jesus, isso desagrada a vontade do próprio Deus. Eu já dei a vocês lá no Antigo Testamento o que Deus fala desses reveladores. Já dei a vocês em Efésios capítulo 1, como o apóstolo Paulo diz pela boca do nosso Senhor Jesus, que a revelação vem das escrituras, pessoal, aquilo que Jesus te dá. Eu já disse a vocês lá na palavra de Timóteo, já está lá que eu disse a vocês, para que é que serve essas doutrinas erradas. Está lá dizendo para que serve a lei. A lei ela vai servir para você em legítima defesa sua, não em legítima defesa de você dar ao teu irmão. Ao teu irmão você tem que dar a graça, é o Novo Testamento de Jesus. Vocês têm que se focar em Jesus, pessoal, para que essas coisas ruins que estão acontecendo na terra não vinham de encontro de você e sua família, pessoal. Veja só, pessoal, ó, quanto tempo tem caçando esses meninos, não acha esses meninos, né? Eu não julgo, eu não trabalho com julgamento, eu trabalho com as escrituras sagradas, eu trabalho com o que meu Senhor Jesus fala. Até agora, nesse momento, o Senhor Jesus e Deus estão em silêncio, porque eles estão trabalhando. Deixa eu falar com vocês, pessoal, mas uma coisa que eu achei muito, muito estranho, sabe? Porque eu, como mãe, sou mãe também, e eu sei que eu, nessa hora, eu não podia, o meu Senhor Deus não podia deixar eu de cama, eu tinha que estar lutando. E eu vejo, sabe, que essa mãe, Deus não trabalha do jeito que nós quer, Ele trabalha do jeito dele. Às vezes Deus botou uma coisa assim para que desse certo, a própria mãe dos meninos fez dar errado. Por que você tem certeza que fez dar errado? Porque o menino que foi achado foi a ela. Ninguém sabia o que o menino ia dizer a ela. Ninguém sabia o que esse menino ia dizer a ela. Deus ia usar o menino para falar alguma coisa. Ela desprezou o menino, que o menino tem culpa no negócio. Não tem não. Ele foi vítima igual os filhos dela estão sendo vítima. Então ela tinha que ter ouvido o menino quando o menino chegou a ela. Nessa hora, o coração tem que abrir, pessoal. O coração está fechado, está trancado, tem que abrir. E diz, Jesus, abre agora meu coração, Jesus, para eu ouvir esta criança que estava junto com os meus que estão perdidos, que estão sequestrados. Mas não, ela pegou, foi botar a culpa no menino, que é isso que eu vejo falar aqui no que eu estou assistindo. Isso não é certo, é só para uma mãe que ama seus filhos. Nessa hora ela tinha que até chamar ele, dar um copo de suco, perguntar, ô Cauã, você quer um biscoito, meu filho? Vem cá, conversa com a tia. Porque, na verdade, ela é tia dele, né? Porque os meninos são primos dele. Os menininhos são primos dele, pessoal. E a gente ora, faz com a campanha de oração, mas aí a própria pessoa bota a perder a coisa. Porque Deus não vai trabalhar do jeito que nós pedimos, pessoal. Ele não trabalha. Jesus trabalha do jeito que ele quer e que ele quiser. Então Deus, veja só, Deus botou o menino para ir até ela. O menino ia falar alguma coisa para ela. E essa coisa que o menino falasse ia ser a porta do segredo. Mas ela pá isola o menino.
Outra coisa também, pessoal, que não foi muito, né, bonito, e eu vejo muito blogueiro aí dizendo, e até eu concordo com eles em umas coisas que os blogueiros estão falando aí. Tem muitas mentiras nisso aí, que é mentira que é de lá e pra cá. Mas tem uma coisa aí que os blogueiros falam e eu até também concordo. Ô pessoal, uma pessoa que foi achada em São Paulo, tem que a polícia sair de lá para São Paulo, primeiro tem que bloquear a coisa, né não, pessoal? Tem que ter segurança. Porque, pessoal, a Polícia Federal é a melhor polícia daqui do Brasil. Ela tem até aí acordo com a Interpol, né? Eu acredito que, meu Deus, está silêncio porque a polícia está trabalhando, as autoridades vai dar conta que ela está trabalhando. O que vocês, blogueiros, nós que estamos, né, orando por este povo, por estes meninos, não podemos deixar esse caso abafar, pessoal, porque o tanto de criança que está sendo consumida, criancinha de 4 anos, de 6 anos, adolescente rebelde, pessoal, já não tem nem a ver com os pais, não. Aí mães aí que tá tomando há mais de 6 meses, de 3 meses, de 1 ano, que tá tomando remédio depressivo porque encontraram a cascaça da filha na mata e ela morreu. E ela morreu e a mãe até hoje está sofrendo porque diz onde eu errei. Talvez ela errou até de não ensinar o caminho de Deus. Mas ela não pode ficar se culpando não, porque filho rebelde, nem Deus abençoa filho rebelde não. Porque a rebeldia, a rebelião para Deus é pior do que trabalho de feitiçaria. Então eu digo a você, né, aí diz assim, tem 16 anos é de menor, 17 anos é de menor, mas já sabe o que quer. Pega, se combina ali com a internet e vai em encontro com a pessoa que não conhece, e a mãe diz, não vai, vou, não vai, vou. E aí quando vai, na hora que ela grita pelos pais já é tarde. Mas essas inocentes, casos que eu vejo aí de criança inocente, pessoal. Não pode vocês, blogueiros, se calar, não. E nós vamos orar para que essas crianças apareçam assim. E Deus está trabalhando. E Deus está trabalhando nesta causa. Deus está silêncio, porque Ele está trabalhando. O que Deus não pode ainda pôr a mão é em muitas coisas erradas. Muitas mentiras, muitas coisas que botar coisa que Deus não entra em escuridão. Deus não entra. E aí é um povoadinho que Deus me perdoe, né? Aquele homem aí estava dando aí, o próprio que mora lá, como é que é o povoado. Mas nós temos que buscar Jesus em oração, não julgar, não julgar. Isso que a mãe fez, eu não sei porque que ela fez, por ódio no coração, deve ser. Mas não é assim que age não, pessoal. As escrituras, Jesus ensina que é pra gente orar pelos nossos inimigos. E que inimizade tem uma criança que foi também vítima da coisa. Eu tenho certeza que aquela criança, pessoal, não era ele que era para ser pego. Agora que já vi descobrindo aí, né, eu assistindo aí esse caso, vi descobrindo que ela tem um menino de 8 anos, talvez ela para pegar os 3. E foi o menino errado. Por isso que devolveram o menino, para o menino ter esse negócio aí de autismo e para o menino ser, né, não ser o que eles queriam, não ser o filho dela. Então você vê como é que a coisa está caminhando. Mas as polícias estão silêncio, as federais, é porque estão trabalhando, pessoal. Vamos orar para que eles trabalhem para ver resultado. Porque nós ora para que eles tenham o poder de Deus, para que Deus proteja eles, para que nós vejamos também, né, o resultado nas nossas vidas. Amém, pessoal? É o que eu tenho para falar. Vamos esperar pelas autoridades até os últimos minutos, os últimos segundos. Sabe, o que ela fez não foi bom, mas não vou dizer que ela seja dona do caso. Não. Só vamos falar como nós vê mesmo o que aconteceu, ver o resultado. Né? Não é para ela ter ódio de uma criança, ter raiva de uma criança que foi vítima. Não, talvez Deus usou, Deus não vai trabalhar, como eu acabei de dizer, trabalhar do jeito que nós queremos, não, Ele trabalha do jeito dele. Deus é Deus e pronto, está acabado. Jesus é Jesus e pronto. Então, pessoal, eu digo a vocês, vou deixar uma palavrinha aqui com vocês. Essa palavra aqui, pessoal, serve até para vocês se acordar e ver que a gente não somos nada aqui se a gente não buscar Deus, pessoal. Tem gente que Deus está esticando a corda para poder a pessoa se acordar e não se acorda. Tem gente que não se acorda de jeito, maneira nenhuma. Está dormindo o sono eterno do inferno, não se acorda de jeito nenhum. Principalmente essas pessoas desse jeito. Porque essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, às vezes está no meio ali, pessoal. Porque os casos que eu assisto aí, ainda não vi a pessoa distante. A pessoa fica no meio até para poder distrair as autoridades. Às vezes aquela pessoa está ali no meio para distrair, para não deixar a causa ser achada. Entendeu? A impiedade nunca sai do meio daquela causa. Chega até, vai ajudar a caçar aquele corpo.
Mas eu digo a vocês, se eles foi encontrado nesses rios aí, nessas matas, foi colocado. Foi colocado, pessoal. Agora tá bom, tem muitos caçando ainda aí, mas tem as autoridades em outros cantos. E em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo, que são duas criancinhas. É horrível a gente assistir esses vídeos de criança desse jeito sofrida na mão de padrasto, na mão de tio, de primo, de pai. É horrível isso. Então eu digo a vocês, pessoal, Senhor Jesus abençoe todos vocês. Que dê um sábado cheio, uma tarde cheia de paz e alegria para vocês. Mas tendo misericórdia do teu irmão, chorar com os que choram, rir com os que rirem, sofrer com os que estão sofrendo. Pedir a Deus misericórdia por essas pessoas que estão sofrendo, essas mães que estão em depressão, em opressão, porque tem um ano que perdeu a filha, perdeu o filho através da internet. E até hoje não se consolou. E até hoje já chega a dizer que não tem Deus. E fala tanta coisa, mas não é. O Espírito Santo de Deus está na terra para nos consolar. Que essa mãe venha a ser consolada e venha procurar Jesus para não perder o que nós temos mais precioso, que é a nossa salvação. O nosso Senhor Jesus quer que a gente se arrependa para ter essa cidade linda que nosso Deus fez para nós herdar. Amém, pessoal? Vou deixar aqui uma palavrinha com vocês, pessoal. Vou deixar Hebreus 4:13, que aqui vai servir até para vocês se acordar, né? E o capítulo não é tão grande, vocês meditar no capítulozinho todo e vem ser curado, né? Curado da alma, restaurado do coração, que essa mãe venha restaurar o coração e que se nosso Deus, que é Deus, não manda uma benção para depois repetir de novo, mas se chegar aí ele vir repetir, ela recebe essa criança, né? Porque já foi um meio caminho que Deus fez. Talvez essa criança ia falar algo, peça chave para ela, peça chave. Essa criança vai desse jeito, isolada pela mãe, dos priminhos que eles mais se amavam. É perigoso dar uma depressão no menino também. Então eu digo a vocês, pessoal, vamos segurar nas mãos do nosso Senhor Jesus, que é o nosso alvo, é o nosso alvo da nossa vida aqui na terra. Amém, pessoal? Aqui eu vou deixar Hebreus 4:13 para vocês. Veja só o que é que o nosso Deus fala pela boca do apóstolo Paulo e pela boca do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o nosso Deus falando. E ele fala aqui, ó. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você acha que essa pessoa que faz essas coisas, essas maldades, está longe dos olhos de Deus? Não está não, porque as escrituras, pessoal, que fala, as escrituras que falam. Hebreus 4:13, está patente aos olhos de Deus. Talvez Deus está deixando, está dando a corda para ver se entrega ou não se entrega, porque tem muitas orações, tem muita comunhão, é cordão de muitas dobras, tá, pessoal? E aqui Deus diz, ó, ele fala aqui, ó, está patente aos olhos dele, para ser tratado com ele. Às vezes não vai ser tratado nem no último dia, vai ser tratado aqui mesmo. Amém, pessoal? Senhor Jesus, abençoe todos que fiquem com essa palavra no coração. Nós não se esconde de Deus. Deixo essa palavra para vocês, para fortalecimento, para que vocês venham a crer que Deus é Deus, que Jesus é Jesus. Eles vão fazer a obra do jeito que eles querem, porque Jesus faz do jeito que quer, do jeito que ele quiser, porque ele é dono das nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe todas as mães que estão sofrendo, abençoe toda a família, que amanhã, e todo dia não é só amanhã não, que amanhã muitos vão lá para a casa de Deus, mas que hoje já glorifica a semana toda a Deus. Deus quer adoração, Deus quer louvor, Deus quer que louve Ele, que acredite no Filho dele, que saiba que Jesus ele é o maior, não tem outro, nem nunca vai ter, que vai fazer o que Jesus fez na terra. Deus derramou o sangue dele, obedeceu ao nosso Pai em tudo, para que hoje nós tivemos a graça do meu Deus. Amém, pessoal? Uma boa madrugada para vocês, uma boa noite para vocês. E que a semana, domingo, comece como semana de vitórias para todos vocês. E meu Deus, venha ter misericórdia dessas duas crianças que estão sumidas, que é com quem, né, esse povo que nós estamos tudo, né, lutando, para que venha aparecer esta causa, para que esta causa venha ser executada, venha aparecer a verdadeira história desta causa. Amém, pessoal? Uma boa tarde para vocês e
Tchau.